Além da Matrix. Os diferentes estágios de uma civilização. Oi, pessoal, tudo bom aí? Quando seres sociáveis conseguem desenvolver uma forma de linguagem, a transmissão de informação entre gerações passa a ser feita de uma maneira muito mais eficiente, o que permite o desenvolvimento da técnica. Com a técnica, nós passamos a conseguir aperfeiçoar os mecanismos básicos de linguagem, desenvolvendo métodos mais perpétuos como a escrita, associados com ferramentas que também aceleram a forma como as informações são transmitidas entre indivíduos, como fala, livros, aparelhos de rádio, televisores e dispositivos celulares. Através dessas ferramentas básicas, ao longo de milhares de gerações, algo nas tribos passa a se modificar para tomar forma da cultura e a partir dela nascem as sociedades. A análise dessas relações sempre foi algo que fascinou um astrofísico russo, membro do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia de Ciências da Rússia, conhecido como Kardashev. Em seus estudos, ele analisou como seria o comportamento de uma sociedade e quais elementos definiriam que ela atingiu um novo estágio civilizatório, já que apenas classificar por cada pequeno avanço tornaria esse trabalho em algo impossível. Tente imaginar, por exemplo, catalogar cada pequenina descoberta em cada uma das áreas de conhecimento da humanidade. Desse modo, ao invés de tentar olhar apenas para o que cada civilização é capaz de produzir de conhecimento, ele procurou alguma forma de uni-los em um conjunto que esteja diretamente correlacionado com todos os processos de desenvolvimento de uma sociedade, e depois de muitos anos de pensamento, ele chegou à conclusão de que esse elemento seria a energia. Desse modo, a dominação do fogo para cozinhar as carnes, que permitiu que nós pudéssemos nos alimentar de uma fonte altamente rica em energia, sem correr o risco de sofrer intoxicações alimentares que poderiam causar até mesmo a morte, é um desses passos. Assim como a descoberta do forno, capaz de conter mais energia do que uma fogueira, utilizando a mesma quantidade de combustível, permitiu que a gente derretesse os metais e experimentasse a criação das ligas, que deram origem a equipamentos mais eficientes, como os feitos à base de aço, por exemplo. A descoberta do carvão, a invenção do motor a vapor, energia elétrica, nuclear, a criação de reatores quânticos, indo até a possibilidade da extração da energia direta de uma estrela, são outros marcos energéticos que demonstram a capacidade do quanto uma sociedade pode evoluir, já que a sua produção energética é um dos principais gargalos do avanço tecnológico. Imagine que alguém até poderia descobrir a fusão nuclear como uma fonte de produzir energia nos anos 500 da Era Comum. Porém, eles jamais teriam a condição de desenvolver uma estrutura que fosse capaz de criar um reator nuclear, já que para isso é preciso o desenvolvimento de computadores, sensores e dispositivos que dependem de uma matriz energética que nós só somos capazes de obter com as usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Uma usina nuclear jamais teria a condição de permanecer estável sem os infinitos sistemas que a energia elétrica nos permitiu criar. Desse modo, a escala de Kardashev busca medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização de uma maneira objetiva. Ele foi apresentado pela primeira vez em 1964 e divide as etapas de desenvolvimento de uma sociedade em 3 tipos de civilização, utilizando como métrica a quantidade de energia coletada, utilizada e processada. Mais para frente, foi incluído um 4º tipo para que nós pudéssemos ter uma ideia de onde nos encontramos neste sistema. Civilização tipo 0. Você com toda certeza olha para a humanidade e nos imagina como uma civilização muito bem desenvolvida tecnologicamente. Porém, se você nos vê dessa forma, você não poderia estar mais iludido. Isso porque, se comparada com a capacidade de produção de energia dos organismos vivos na Terra, nós com toda a certeza do mundo os superamos em milhões de vezes na coleta, utilização e processamento de energia. No entanto, para uma escala civilizatória que se estende para a imensidão do universo, nós ainda somos uma civilização que é um bebezinho, nos localizando atualmente no estágio classificado pela escala como uma civilização de tipo 0, sendo que é esperado que nós ainda levemos algo em torno de 100 a 200 anos de evolução para conseguir sequer atingir o próximo estágio, isso se nada acontecer para atrasar este desenvolvimento. No tipo 0, a civilização é capaz de aproveitar a energia disponível em seu planeta, mas não em todo o seu potencial. Veja como, por exemplo, o motor de um carro, que utiliza combustível fóssil, que é uma energia acumulada por animais que obtiveram energia de outros animais, que obtiveram a energia das plantas, que absorveram a energia do sol. Agora, um motor, utilizando essa energia, é capaz de transformar as explosões em seus pistões em força cinética para movimentar o carro. No entanto, parte dessa energia é desperdiçada na forma de barulho e calor.
Basta que você compare o barulho e a quantidade de quilômetros rodados por litro de um carro de quando eles foram inventados com um dos anos 80 para ver uma evolução tecnológica imensa. Agora, saltando para os dias de hoje, você vê ainda mais. Carros praticamente silenciosos, que ainda produzem bastante calor, mas conseguem andar às vezes até dezenas de quilômetros por litro. E agora, isso está prestes a mudar com a vinda dos carros elétricos, que se tornam ainda mais eficientes. Porém, nós só estaremos prontos para sermos considerados uma civilização de tipo 1 quando esse motor consumir o combustível sem produzir qualquer tipo de calor e barulho, transformando toda a energia potencial dele em cinética. Isso é claro, valendo para todos os nossos métodos de captação de energia e utilização de energia, não apenas para os carros. Civilização tipo 1. Já uma civilização do tipo 1 é designada a espécies que foram capazes de aproveitar toda a energia de seu planeta de maneira eficiente, e eu não me refiro apenas à energia disponível da maneira que a gente está acostumado. Em um estágio de controle total de energia de um planeta, nós humanos teríamos controle sobre todos os fenômenos naturais, conseguindo extrair energia de tornados, vulcões, dos movimentos de placas tectônicas e até mesmo das camadas mais profundas do núcleo do nosso planeta. Assim, o próximo estágio de uma civilização do tipo 1 para conseguir produzir mais energia seria o início da busca pelo desenvolvimento de uma tecnologia capaz de coletar energia de uma estrela vizinha, que no nosso caso seria o Sol. E olha, ele tem muita, mas muita energia para dar. Para você ter uma pequena noção do seu potencial por segundo, eu repito, por segundo, o Sol irradia para o espaço 1 milhão de vezes mais energia do que o que todos os 7 bilhões e meio de seres humanos do planeta consomem a cada ano. Ou seja, apenas para que possamos ter condições de desenvolver algo que seja capaz de absorver a energia do Sol, nós muito provavelmente já estaríamos colonizando todo o sistema solar, já que a quantidade de energia desprendida para desenvolver um reator solar seria tanta que nossos veículos aéreos já teriam capacidade suficiente para cruzar facilmente todo o sistema solar. E isso, minha gente, é apenas o tipo 1. Civilização tipo 2. O próximo passo do desenvolvimento civilizatório é o tipo 2, onde uma civilização é capaz de aproveitar o poder de toda a energia de sua estrela. Para isso, a melhor hipótese de como algo do tipo seria feito é com o desenvolvimento de um equipamento hipotético chamado de esfera de Dyson. Com ele, nós seríamos capazes de cobrir cada centímetro de uma estrela, podendo converter a sua energia da maneira que quiséssemos, podendo até mesmo permitir que a energia escape apenas por um caminho estreito, utilizando o próprio Sol como um foguete de propulsão nuclear, capaz de mover todo o sistema solar em conjunto, podendo até mesmo permitir a uma civilização escolher em qual canto do universo ela quer o seu sistema solar. Assim que ela tomasse controle total de um Sol, uma civilização com certeza já teria condições de desenvolver um reator de fusão, que é um mecanismo que alimenta as estrelas, criando desse modo miniaturas de sóis em espaços controlados, capazes de produzir quantidades absurdas de energia, utilizando o hidrogênio disponível nas gigantes gasosas como combustível. Neste estágio, poucas coisas no universo seriam capazes de gerar um risco para a civilização, já que no tipo 2, por exemplo, se um objeto do tamanho da Lua entrasse em rota de colisão com o planeta, ele poderia ser vaporizado e o perigo seria completamente evitado. Ou caso o nosso sistema esteja caminhando em direção a um buraco negro, a civilização teria condições de simplesmente mover o sistema solar para fora do caminho. Assim, fazendo uma comparação direta com algo que nós já vivenciamos aqui na Terra, seria o mesmo que a visão de um ser humano de uma floresta depois que ele passou a viver em uma cidade. Antes, as florestas representavam perigos constantes, onde estávamos constantemente lutando pela sobrevivência, e nenhum local era totalmente seguro. E hoje, nós dominamos a natureza de uma maneira que em nossos territórios conseguimos ficar totalmente livres de seus perigos. Uma civilização do tipo 2 faz isso com o universo. No entanto, se você mora numa cidade, sabe que lá ainda existe uma infinidade de perigos, que na realidade são nós mesmos. Desse modo, a maior ameaça de uma civilização do tipo 2 é ela entrar em guerra consigo mesma, ou civilizações mais desenvolvidas que passam a ter ela em seus radares agora que são capazes de produzir tal quantidade de energia. Principalmente porque, neste ponto, é bem possível que diversos planetas existam com seus ecossistemas de seres humanos, que assim como fizeram com os territórios na Terra, muito facilmente poderiam entrar em disputas, ou até mesmo passar a se considerar povos totalmente diferentes, e assim lutar entre si pela sua própria existência. Civilização tipo 3. Agora você me pergunta, como é que pode ter alguma coisa além disso? O que vem depois?
Ah, meu amigo, basta que a gente afaste um pouco mais a imagem e lembre onde é que o nosso sistema solar costuma flutuar. No tipo 3, uma civilização se torna uma espécie galáctica, com conhecimento de tudo que tem a ver com energia. Porém, nesse estágio é muito difícil de se imaginar como as coisas seriam. Diversas ficções científicas já tentaram nos apresentar uma ideia do que poderia ser. Porém, nessas obras nós estamos limitados a algo crucial, a nossa própria aparência. Caso a gente consiga chegar no Civilizatório 3, nós seríamos tão avançados em todas as áreas da ciência, tanto biológica quanto mecanicamente, que muito dificilmente poderíamos ainda ser considerados humanos como nós nos conhecemos hoje. A aparência de seus indivíduos nesse estágio iria ser algo que nós jamais teríamos condição de imaginar hoje. Eles não seriam mais Homo sapiens sapiens, mas possivelmente diversas outras espécies de humanos mais avançadas na cadeia evolutiva. E nós hoje seríamos apenas ancestrais em comum, como o Homo erectus é para nós hoje. Algo que iria contribuir drasticamente para isso é que em si a nossa aparência de hoje é consequência de vivermos na Terra. Humanos nascendo em outros planetas teriam corpos modificados para viver nesses ambientes. Isso sem contar as modificações propositais, como alterações genéticas. Alguns poderiam ser ciborgues, feitos inteiramente de metal. Outros poderiam ser construtos biológicos imortais, capazes de se autossustentar em todas as necessidades calóricas. De fato, neste estágio, tudo seria possível. Nós estaríamos próximos do que a humanidade hoje considera ser um deus. Nesse estágio, o sistema solar natal e o planeta Terra já seriam nada mais do que uma memória distante do que a nossa espécie já foi um dia, já que nós estaríamos nos espalhando por sistemas e galáxias de uma maneira tão acelerada como nos espalhamos pelo mundo nos nossos primeiros passos como uma civilização do tipo 0. Aqui, o nosso maior problema como espécie deixaria de ser nós mesmos, já que no universo haveria recurso e espaço suficientes para todo mundo crescer o quanto quisesse. O maior problema nesse ponto seria a própria velocidade da luz, que neste estágio seria considerada lenta para nós. Esse estágio civilizatório apenas iria encontrar a sua próxima barreira quando ele fosse capaz de chegar nos limites do nosso universo. Porém, com o conhecimento que Kardashev estava limitado na época, ele foi apenas capaz de pensar em 3 tipos civilizatórios. No entanto, atualmente, com os avanços nas pesquisas, mais 2 tipos de civilização foram incluídos na lista. Porém, estes serão tópicos para um próximo vídeo. Então, se gostaram do vídeo, deixem a sua curtida e considerem se inscrever no canal caso queiram receber notificações de próximos vídeos como esse. De toda forma, obrigada pela sua companhia e tenham um ótimo dia!